Olá, tudo bom com vocês? Roberta Rocha, hoje estou aqui para trazer mais um relato. Se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem algum relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que eu vou deixar na descrição. E bora lá pro relato. Um espírito em nosso quarto de hotel. Meu nome é Sérgio e quero compartilhar essa história que aconteceu há alguns anos atrás, quando minha esposa e eu levamos a nossa filha pequena em uma viagem e nos hospedamos em um hotel. Minha filha, que vou chamar de Clara, e naquela época tinha 5 anos. Viajamos do Brasil para os Estados Unidos para levá-la para passear, já que era um período de férias. Minha esposa tinha reservado um quarto de hotel semanas antes. Então, quando chegamos, fizemos o check-in imediatamente. O lugar não era o mais bonito, mas o preço era muito bom. Não esperávamos nada excepcional, pois sabíamos que era um hotel de 3 estrelas e não nos importávamos com isso, afinal só usaríamos para dormir. Logo ao chegarmos à recepção, percebi que uma senhora e seu marido estavam reclamando com um funcionário do hotel sobre alguma coisa. A verdade é que eu não entendi muito bem, pois eles falavam em inglês muito rápido, mas a senhora estava bastante alterada e o que pude entender foi que eles queriam um reembolso das próximas noites que haviam pago, pois queriam ir embora dali. Ó, sinal. Depois desse ocorrido, nos deram a chave do quarto e subimos pelo elevador. Logo que entramos no quarto, minha filha me pediu para carregar ela no colo. E ela tinha uma expressão de medo, querendo chorar, dizendo que não queria ficar ali. Ela estava com muito medo, o que nos deixou preocupados, pois ela nunca havia feito isso antes em nenhum outro lugar. Perguntamos o que a assustava e ela só nos abraçava e repetia que queria ir embora. Tentamos acalmá-la, dizendo que tudo ficaria bem e que nos divertiríamos muito na cidade e nos parques. Mas mesmo assim, ela não se convenceu completamente, embora tenha se tranquilizado um pouco. Dizem por aí que crianças são mais sensíveis do que nós e podem perceber coisas que os adultos talvez não consigam ver, entender ou sentir. E descobrimos isso naquela ocasião, pois a minha filha estava certa em ter medo, e nós estávamos prestes a descobrir o porquê. Na primeira noite, enquanto eu estava tomando banho, minha filha e minha esposa ficaram na cama assistindo desenhos para que ela se acalmasse e dormisse um pouco. De repente, ouvi minha filha chorando do lado de fora do banheiro. Pensei que fosse pelo medo, mas me senti tranquilo porque minha esposa estava com ela. Então continuei tomando meu banho. Só que o choro se intensificou. Era um choro de criança, mas se transformou no choro de um homem adulto. É difícil explicar, mas foi o que eu ouvi. Então peguei minha toalha e saí correndo do banheiro indo em direção à minha esposa e filha. Só que assim, ao sair desesperado do banheiro, vi minha filha que estava dormindo. Minha esposa me olhou de forma estranha, como se perguntasse por que eu havia saído de toalha todo molhado e desesperado. Perguntei por que a Clara estava chorando, e ela me olhou confusa e me perguntou do que eu estava falando. Ela está dormindo e não chorando. Embora ela não tenha ouvido nada, eu estava certo de que o choro vinha do nosso próprio quarto, onde estavam as duas. Deixei isso para lá, pois mesmo com toda a certeza de que o que eu ouvi, pensei que poderia ter me confundido, talvez. E fomos dormir. No meio da noite, minha filha nos acordou gritando. Levantamos ela e a abraçamos, achando que ela havia tido um pesadelo. Ela chorando nos perguntou: quem é aquele senhor que está ao lado da cama nos olhando? Fala para ele ir embora. Nem eu nem minha esposa vimos ninguém. Acendi as luzes para mostrar a ela que não havia ninguém ali e que tudo não passava de um pesadelo. Mas ela continuava insistindo que era real, descrevendo um homem com uma cara muito feia e dentes muito sujos.
Minha esposa ficou assustada com a descrição que a minha filha fez do homem. E levamos muito tempo para acalmá-la e convencê-la de que tudo não passou de um pesadelo, para que ela pudesse dormir novamente. Quando finalmente conseguimos acalmá-la e todos voltamos a dormir. Na manhã seguinte, enquanto minha esposa esperava minha filha usar o banheiro, ela me contou algo que aconteceu após o pesadelo da nossa filha. Foi algo que me arrepiou. Ela me disse que estava tentando dormir, mas estava com muito medo do que a Clara tinha dito. Então, ela viu uma sombra de uma pessoa rastejando pelo teto. Ela ficou tão assustada que se cobriu completamente e não quis mais descobrir. Não disse nada para não assustar ainda mais a nossa filha. Mas aquilo foi muito real, algo muito maligno. Nesse momento, ambos percebemos que algo ruim estava acontecendo ali. Nunca tínhamos vivido nada parecido em lugar nenhum. Havia algo sinistro naquele quarto. Decidimos não falar mais nada, pois a minha filha já havia saído do banheiro e não queríamos que ela escutasse nada do que tinha acontecido. Descemos para o saguão e nos dirigimos ao transporte público para conhecer a cidade. Antes de sairmos, vi a mulher que estava reclamando exaltada no dia em que chegamos. Estava conversando com o gerente. Minha esposa me pediu para levar a nossa filha para fora e esperar um momento. Do lado de fora, vi que a minha esposa se dirigiu para conversar com aquela senhora que discutia com o gerente no dia anterior. A senhora disse à minha esposa que não somos os únicos aos quais coisas estranhas aconteceram. Aquela senhora e seu marido foram embora daquele hotel pelo mesmo motivo que vivenciamos naquela noite. Ela disse à minha esposa que eles ouviram ruídos horríveis no banheiro do quarto durante a noite, mas não sabia de onde vinham. Ela também mencionou que em determinado momento da noite sentiu alguém tocando em seu cabelo, mas quando abriu os olhos não viu ninguém além do seu marido. Além disso, contou outras coisas que aconteceram e foi por isso que eles estavam pedindo reembolso. Ela nos recomendou que fizéssemos o mesmo naquele momento. E então soubemos que não estávamos sozinhos em nossas experiências assustadoras naquele hotel. Parecia que algo realmente sombrio e sinistro estava acontecendo naquele lugar. Claro que não iríamos compartilhar isso com a nossa filha. Fomos aproveitar o dia, conhecer a cidade, mesmo com aquela sensação de inquietação em nossas mentes. Quando chegou a noite, minha esposa teve que embalar Clara para que ela conseguisse dormir. Tamanho era o medo que sentia. Quando por volta das 4 da madrugada, algo assustador aconteceu novamente. Sentimos um forte golpe vindo da parte de baixo da cama. Assustados, levantamos e acendemos as luzes procurando o que poderia ter causado aquilo. Mas não encontramos nada. Era como se algo invisível estivesse ali nos perturbando. Foi quando decidimos então chamar a recepção e imediatamente um funcionário do hotel veio até o nosso quarto. Falamos a ele sobre o ocorrido e ele parecia tão perplexo quanto nós. Era evidente que ele não tinha ideia do que algo assim estivesse acontecendo. Ficamos todos muito nervosos naquele momento, pois era algo que não conseguíamos explicar. O funcionário nos ofereceu mudar de quarto e aceitamos a oferta sem hesitar. Ele nos conduziu a outro quarto que parecia bem mais tranquilo. Naquela noite conseguimos finalmente descansar melhor, apesar do susto que tivemos. No dia seguinte, procuramos o gerente para relatar tudo o que havia acontecido e pedir o reembolso das noites restantes que tínhamos no hotel. Embora tenham nos prometido que nos dariam uma parte do dinheiro de volta, infelizmente nunca recebemos o reembolso. No entanto, isso não se comparava ao alívio de sentir que sentimos ao sair daquele hotel e encontrar outro lugar para ficar longe daqueles eventos perturbadores. Até hoje não sabemos exatamente o que estava acontecendo naquele hotel, mas acreditamos que algo sombrio e paranormal estava presente. A experiência nos ensinou que sempre prestarmos mais atenção aos sinais e sensações dos nossos filhos.
pois talvez possam perceber coisas que nós, adultos, não conseguimos entender. Esperamos que nossa história sirva de alerta para que outros sejam mais precavidos ao escolher um local para se hospedar e principalmente que estejam atentos aos sinais que as crianças possam nos dar. Essa foi uma lição que aprendi da maneira mais assustadora possível, mas serviu para nos lembrar de que devemos sempre proteger e cuidar daqueles que amamos. É assim, é complicado, né? Não tem como você falar assim, esse hotel é assombrado, ou esse daqui não é assombrado. Não tem como você ter uma definição do tipo. Só que eles já tiveram um sinal da mulher reclamando na hora que eles chegaram, ela já estava reclamando, já foi um sinal. Sai daí, presta atenção. A filha falando o tempo todo, e você não, a gente nunca acredita na criança, né? E ela sempre tá falando ali, mostrando, dando sinais. É isso. Se você gostou do relato, já deixa seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito. Se tem algum relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!